Estamos no ar com mais um episódio de O Que Tem Nessa Carteira, esse podcast que nasceu da parceria do Still The Look e da B3. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still The Look, e tô aqui com a minha co-host, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Manu. E Manu, olha, a nossa turma tá ficando cada vez melhor. Hoje promete. Promete, não promete? Eu queria abrir já esse episódio aqui falando oi, turma, mas eu deixei pra ela mesmo falar aqui, né? Então, maravilhosa, maravilhosa. Incrível. Oi, turma. Ai, a gente tá muito feliz com a tua presença. Carla se mede já, né? Porque já virou sobrenome. Tem Carla se mede, Carla Carmede, é um pouquinho de tudo. É oi, turma, onde eu vou, oi, turma, mas eu tô achando ótimo. É maravilhoso, né? Sim. Como é que é essa história de ter uma persona criada? Assim, é muito, assim, o ano que vem eu faço 50 anos, né? Então, é muito legal. Eu, nessa idade, tá começando a viver uma coisa nova, assim. Então, tô super feliz. Eu acho que a idade tá muito no RG e não na nossa cabeça. Então, quando eu comecei no TikTok, esse negócio do oi, turma, eu já falava oi, turma, porque eu sempre usei o oi, turma. Eu tava numa reunião, eu falei, oi, turma, e aí, turma, tal. E aí, quando eu comecei o TikTok, eu não sei de onde, eu comecei a fazer negócio com a mão, tal. Aí, minha filha, Juliana, falou assim, ai, mãe, nada a ver, você parece uma louca ficando nos negócios com os dedinhos, tal. Mas depois ficou tão marcado esse negócio, e eu falei assim, gente, eu faço tudo tão do meu coração, que eu vou continuar fazendo assim, com os dedinhos, quem não gostar. E aí, no final, até outro dia, ela falou assim, nossa, mãe, ainda bem que você manteve os dedinhos, porque ficou todo mundo fica com esse negócio, sabe, do oi, turma com os dedinhos. Deu certo, ó. Tá dando certo. E, Carla, a gente sempre começa, a nossa primeira pergunta aqui no podcast é sobre a infância. E a gente sabe que tu vem de uma família super tradicional, né, de empresas farmacêuticas, e a gente queria saber como que foi a tua infância, a tua relação com o dinheiro, né, da tua família, teu pai, teu avô. Contar um pouquinho pra gente, a gente vai mais pra esse lado da história. Então, a gente não vem de família rica, né, meu pai foi até tratorista no começo de vida, tudo. Ele vem pra São Paulo, o meu avô ele era propagandista médico, foi daí que a família Marques entra no ramo da indústria farmacêutica, e aí o meu avô e o meu pai tiveram a oportunidade de comprar o primeiro laboratório da família, que na época chamava Laboratório Prata, que fazia xarope para tosse, e eram umas garrafonas tipo Coca-Cola de xarope, e aí envasava durante a manhã o xarope, e à tarde ele e os irmãos saíam para vender o xarope, então é uma coisa super caseira, super manual, pequena, e a empresa foi crescendo, hoje é a União Química, que é uma indústria super bem reconhecida, grande, que é do meu tio Fernando. E meu pai, quando os irmãos começam a trabalhar, ele resolve sair da sociedade, da família, e comprar um laboratório menor. Então, meu pai ele tem uma veia muito empreendedora, porque primeiro que ele comprou o laboratório junto com meu avô, que ele tirou meu avô da área de propagandista para ser empresário. Depois ele vende a parte dele para um tio numa empresa que já estava grande, estruturada, mas que ele entendeu ali que era muita gente para tocar um único negócio. Então ele vem para comprar um laboratório pequeno, que na época, nos meados dos anos 70, era um laboratório que tínhamos 20 funcionários e 6 produtos no portfólio. Então era uma coisa muito pequena, aqui em São Paulo, no bairro do Cambuci. E aí foi essa empreitada ao longo dos anos, então a gente já começou a trabalhar muito cedo, meu irmão começou a trabalhar com 16, eu comecei a trabalhar com 17. E aí meu pai tinha um olhar assim, ele conseguiu entender, por característica de cada filho, o que cada um daria mais certo. Então, ele colocou o João Adib para marketing e vendas, que o João Adib tem uma coisa nata de vendedor, um super líder. Me colocou para a parte de produção e administrativo. Então, sabe quando ele já conseguiu identificar o que cada um pegava bacana? A minha mãe fazia parte de compras e pessoas também, e ele era o financeiro. Então, é uma empresa estritamente familiar mesmo, a gente nasceu já nessa estrutura de família, e com todas as relações que é uma empresa familiar, né? Então, em 2017, quando a minha mãe faleceu em 2009, e aí de lá para cá ele já foi se afastando devagarinho da empresa. Ele aparecia de vez em quando para assinar documento, coisa que precisava da assinatura dele, mas ele já não era tão presente na gestão. E em 2017 ele sai de vez, vende a empresa para nós, e aí a gente começa a crescer vertiginamente, assim, nossa história. Tipo, de onde surgiu a CIMED? Não, é uma empresa que já tem 46 anos no mercado, mas que todo mundo acompanha muito de perto mesmo desde 2017, que foi quando a gente também começou a entrar mais na mídia, tá muito próximo das redes sociais. E antes de chegar até nas redes sociais, que a gente vai falar muito aqui, nesse momento, né, tu com 17 anos, em casa ainda, não sei se já tinha saído ou não, mas como que foi essa relação que vocês falavam muito de dinheiro entre família? Porque eu imagino que vocês começaram a, de fato, trabalhar, então teriam um salário. Como que era essa organização financeira da família? Então, meu pai, a gente sempre investiu na própria empresa. Meu pai sempre acreditou nisso. Então, todo o dinheiro que a gente tirava da CIMED era muito para a gente viver. Não era para fazer fortuna fora da CIMED. Então, é uma coisa que a gente também acaba fazendo, inclusive, até hoje. Porque a gente acredita muito no nosso potencial e o quanto a gente tem condição de crescer. Então, a gente sempre viveu dentro dos padrões de uma classe média, mas muito bem, né? Nunca
Muito pelo contrário, fiz viagens internacionais quando a gente era novo, tudo, mas muito, muito suor e muito batalha, muito fazendo acontecer, assim, sabe? E aí a gente vem crescendo ao longo desses anos todos aí. Sabe que é muito legal, Carla? Outro dia tava, obviamente, estudando. Eu sempre brinco que eu estudo muito quem vem aqui, porque é legal a gente conhecer a história, né? Tem muito trabalho antes do hype, né? As pessoas falam, tá, estourou agora, mas tem muito trabalho. E que tem uma frase tua que você fala que você conhece a linha de operação de trás para frente, de frente para trás, que essa foi uma decisão tua. Fala, por que isso é importante, né? Na gestão de uma empresa, conhecer a empresa, saber como é que é a linha de produção. Então, quando a gente tem uma oportunidade que meus filhos talvez não tenham hoje, né? De começar o negócio do zero. Então, de fato, a gente era muito colaborativo na empresa porque eram só 20 funcionários. Então, a gente era parte integrante daquilo tudo, né? E a gente sempre acreditou muito no trabalho. Então, acho que eu tive a minha carreira foi muito pautada na experiência. E que foi muito bom, porque, de fato, eu comecei lá no chão de fábrica, passei por todos os setores da empresa, sem nenhum. Então, hoje eu ser a vice-presidente da companhia, as pessoas como é que é ser vice-presidente de uma empresa que tem 5 mil funcionários, vamos faturar 3 bi esse ano, quer dizer, uma coisa gigantesca. Falo assim, pra mim é muito tranquilo, porque eu tô minha vida fazendo isso, sabe? Não foi uma coisa que caiu de paraquedas no meu colo. Não, a gente vem construindo essa carreira ao longo desses anos. Mas, desculpa, vai lá. Não, vai lá, Ana, perguntar, para o ímpar. Tentou, né? Para o ímpar. São tantas perguntas, é a primeira vez que a gente vai ter parte 2. Mas a gente já sabe, quando a conversa é boa, tem que ter parte 2, Carla. E o teu caso vai ter que ter. Mas você tentou fugir um pouco, né, dessa história. Você tentou ter uma outra profissão. A pergunta era a mesma, então, exato. A gente tá muito alinhada, A gente tá muito alinhada. A gente tá estudando o mesmo briefing. Que você, de fato, você estudou um pouco, você teve uma fábrica de camisetas, né? Como é que foi essa decisão de sair e depois voltar? Não, eu acabei nem tinha entrado ainda, na verdade. Eu, na faculdade, fui fazer faculdade de moda, que eu sempre amei moda. Então, eu abri uma micro confecção com uma amiga minha, de fazer camisa social, na verdade. E durou 1 ano e meio, enquanto a gente estava ali na brincadeira da faculdade. Logo que a gente falou, não vai dar certo, é muito difícil o mercado de roupa. E vender, e vendia pra amiga. E aí, nisso, eu já comecei a trabalhar tarde na CIMED. Então, acabava que o negócio da roupa ficava pra noite. E aí a CIMED foi me consumindo de uma maneira, até que a gente resolveu parar a confecção. Ela também foi fazer jornalismo. No final ela nem deu continuidade na faculdade de moda. Então eu acabei entrando na CIMED, não foi junto, não foi uma decisão. Foi uma coisa meio que não tinha como ser diferente que isso. Perfeito. E você mencionou, né, das coisas de trabalhar num ambiente familiar. O que você acha que é a maior delícia de trabalhar num ambiente familiar e o que é a maior dor? Familiar, eu digo, com a família, né, porque é super profissional. Então, assim, eu nem sei como é que não é trabalhar com a família, porque eu, né, já nasci com meus pais trabalhando na família. Então, até outro dia, a gente estou escrevendo um livro, né? E tem um pedaço dessa parte das outras gerações, como é que é isso. As pessoas têm muita curiosidade. Nossa, como é que foi meu pai passou bastão para nós e como que a gente está preparando essa passagem de bastão para os nossos filhos, né? E aí eu tava pensando, nossa, como é que é a estrutura de uma família, de uma empresa familiar? Parece besteira, mas assim, a empresa só vira familiar se algum membro da tua família vem trabalhar junto com você. Essa é a grande diferença de uma empresa familiar de uma que não é familiar. Você poderia ser minha sócia e a gente não ser uma empresa familiar. Perfeito. Mas a partir do momento que você põe o seu marido, ou põe teu filho, ou põe alguém, você passa a ser uma empresa familiar. E dentro da empresa familiar, tem regras que elas deveriam acontecer exatamente igual de uma empresa que não é familiar. Não tem muita diferença nisso, porque acordos são importantes, transparência é importante, discutir assuntos difíceis é importante, e sempre segregar. Então, eu acho que no caso da CIMED, que é uma empresa muito de relação, e de muito amor, né? A gente tem muita paixão pelo que a gente faz, não é tão pesado. Porque a gente sempre coloca a CIMED como principal coisa dentro da nossa relação. Então não tem assim o que eu acho ou o que o João Adib acha, no caso que somos nós dois que estamos na linha de frente, ou algum dos nossos filhos acham. Tem assim o que é melhor para a CIMED. Independente de ser o João Adib homem ou ser mulher, essa questão do gênero, independente dele ter X a porcentagem da empresa ou ter outra X porcentagem da empresa, isso não faz diferença para nós, porque o que pesa para nós, de fato, é o que é melhor para a CIMED. A gente trabalha em prol disso. Então a CIMED é maior de qualquer outra coisa. Sim. E tu mencionou que em determinado momento vocês compraram a empresa do pai de vocês. Sim, em 2017. Como foi esse momento para chegar nessa decisão, né? E entender o valor na época? Foi uma... Já tinha uma palavra, né? Foi uma... Pode falar. Uma caganeira. Literalmente, uma caganeira. Porque assim, apesar... A última palavra que eu imaginei que eu fosse caganeira. Caganeira. Qualquer coisa vocês colocam aquela tarja, na boca dela. Nada. Porque assim, ó...
é muito prazeroso você ter uma pessoa que tem um percentual significativo da empresa e é o seu pai, que teoricamente está aqui, né? Tá todo mundo aqui e ele tá aqui. E aí, apesar dele já não estar no dia a dia da CIMED, ele nunca deu muita carteirada em mim no João, muito pelo contrário. Meu pai sempre teve uma característica do fazer. O problema era se você não fazia. Então, é um negócio assim, vamos fazer, depois a gente vê o que a gente faz com o que você fez. A gente nasceu com isso, sem aquele medo. Eu não tinha um medo de fazer alguma coisa. Porque eu sabia que ele não poderia nem ser positivo, mas ele ia me apoiar, porque a atitude valia mais do fazer do que o não fazer. Então, isso pra gente foi uma coisa muito tranquila. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom saber que a gente tinha ele ali. Né? Então, mesmo depois que ele sai da empresa, mesmo socialmente falando, toda vez que eu e o João Adib tinha alguma coisa grande para ser feita, a gente falava, vamos lá falar com o papai? Então, era como se fosse o nosso conselheiro, porque o cara que construiu tudo aquilo. Meu pai é muito inteligente. Sabe, assim, uma inteligência muito simples, assim, de olhar aquela coisa e falar assim, aquele ponto, sabe aquele onde você não tinha certeza, era aquilo ali? Putz, como é que a gente não viu antes? E meu pai faleceu recentemente, ele faleceu em novembro do ano passado. Então, eu e o João Adib agora, a gente tá passando uma reestruturação na nossa família agora, porque como é que é não ter essa pessoa na estrutura? Parece besteira, mas não é besteira, é muito significativo. Não ter essa pessoa, sabe, do nosso lado. Porque agora, tipo assim, escuta, apesar dele, ele já não tava mais assinando nada. O negócio era pra nós dois mesmo. Mas tinha aquela pessoa, assim, aquele porto seguro, sabe? Agora, assim, eu sou o braço direito dele, ele é o meu, e assim nós vamos junto. Como é que a gente se pega agora sem ter esse terceiro elemento, sabe? Porque a gente sempre foi uma estrutura assim, hoje nós estamos numa estrutura assim. Como é que a gente mantém isso muito forte, muito fortalecido? Sabe? Então nós estamos nesse momento, assim, de entender isso. Como é que vai ser essa nossa caminhada agora? Porque, no final das contas, eu e ele agora somos uma geração mais velha da família. Ainda que o legado permaneça, né? Porque o legado dele, do seu pai, continua com vocês. Eu acho que essa reestruturação que você está mencionando realmente deve ser um processo muito importante para vocês. E ainda assim, Carla, vocês têm conseguido se manter tão conectado com o que acontece com o cliente, com o espírito do tempo, que é admirável. A gente já babava e admirava a história de vocês, e ainda acho que com esse elemento torna ainda a jornada de vocês ainda mais incrível e mais emocionante, e que todo mundo se orgulha. Então, continua porque tá muito bonito. Obrigada. Não, total. E até puxando esse ponto do espírito do tempo, né? Queria entrar um pouquinho nas redes sociais, né? Nas tuas, especificamente, né? Como pessoa física e jurídica ali. Em que momento isso se deu? Eu já vi em outras entrevistas tuas falando que foi muito também pelo tamanho que a CIMED tem hoje, até para estar mais conectado com os próprios colaboradores, né? Então, queria entender um pouquinho dessa fase, porque, sem dúvida nenhuma, é um case para outros empreendedores, empresários de muito sucesso. É isso que eu te falei, eu com 49 anos, comecei com 47, que eu abri minhas redes em 21, né? Então eu falo assim, nossa, nem eu imaginava que eu tinha sei lá, se é um dom natural. Para mim é tão tranquilo, gente, falar com o celular, falar com a câmera, dar uma entrevista. Então assim, eu tô super feliz, porque eu falei, nossa, então olha como é que pode com essa idade, bem, a pessoa tá nascendo de novo, né? Mas agora eu tenho que saber dividir, então eu falo muito isso, assim, rede social, você só consegue entrar se você tem um acordo com a tua família. Não tem como eu entrar numa rede social se meu marido não está disposto a acompanhar isso e nem meus filhos, porque é isso, a gente tá ali, o Marcelo, por exemplo, tem a rede social dele fechada, todo mundo, pede pro Marcelo abrir uma rede, ele não tem a mínima vontade de abrir a rede dele, tem que saber respeitar, só que ao mesmo tempo, apesar dele ser fechada, a minha é super aberta, então assim, ele participa integralmente do meu dia a dia, então se não é um acordo entre tá legal para todo mundo, não faz sentido. Isso foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, assim, sempre que eu faço algum post, eu falo algum comentário, que alguns dos meus filhos não se sentiram bem com aquilo, sabe? Tipo, nossa, isso aqui eu não achei legal, gente, eu apago, eu não quero saber se teve quantos mil likes, se gostou, deixou de gostar, pra mim não interessa, porque com certeza o mais importante pra mim é manter minha relação fortalecida com a minha família, né? E a gente fala que hoje virou uma turma gigantesca, né? Sei lá, tem 800 mil pessoas, eu falo, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? É uma turma gigante e que eu passo muito do que eu sou de verdade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa muito grata por tudo, sou uma pessoa, até porque eu vivi com a minha mãe doente, então minha mãe faleceu de câncer, vivi muitos anos com ela em hospital, então eu sou uma pessoa que sou muito grata com o que tá acontecendo agora. Nossa, que legal que eu tô aqui,
Sabe, eu tô aqui de verdade, eu tô com um monte de coisa pra fazer na CIMED, mas eu tô aqui agora, eu vou ficar aqui, eu quero, sabe, lembrar o dia que, amanhã quando eu chegar à noite, quando eu for deitar no meu travesseiro, eu quero lembrar do que a gente conversou, do como é que foi essa nossa troca, porque na vida é uma troca, né? Sim, Aquilo que eu falei, então eu tô aqui falando algumas coisas pra vocês também estão falando alguma coisa pra mim, a galera que vai escutar em casa também vai levar alguma coisa disso, então isso que é o mais bacana, essa energia que circula. Então tá sendo super legal, então é tanto depoimento que eu recebo, gente, o carinho é tão grande das pessoas. Que aí às vezes eu fico, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? É tanta gente mandando mensagem que me adora, que me ama. Nossa, eu acordo de manhã mais motivada com teu oi, turma, como você já tá fazendo as coisas acontecerem. Então, tá sendo uma super jornada, Sim, assim, nem super sabe legal. quanto toca as pessoas, né? E a gente tava conversando aqui antes de começar, tu falou, nossa, eu achei que o podcast era remoto, então eu já tava pronta lá na minha sala, e aí tive que vir correndo pro centro. E como que tu te divide, né? Porque as pessoas olhando, parece simples. Sei que tu falou que tu tem certa facilidade de ser simples, mas produzir conteúdo exige tempo também, e organização, e participar de podcasts, painéis, Sim. etc. Então, e tu tem a empresa para tocar. Então eu sempre tento marcar o começo do dia ou final do dia, porque no meio do dia, a hora que você entra na CIMED, amor, é tanta coisa, você não viu o dia passar. Então não dá. Então eu sempre tento marcar bem no comecinho do dia, ou no final do dia, ou no fim de semana. Então o que não me atrapalha é a minha jornada da CIMED, que ela já é bastante. Sim. E depois eu tenho uma galera também que me ajuda a editar filminho. Então eu gravo alguma coisa, tem que editar, tem que pôr música, tem que colocar legenda. E o povo ainda fala, você deveria colocar, o povo manda pra mim. Cara, coloca legenda nos seus stories. Eu falei, amor, deixa eu te contar, gata. Eu saí de uma reunião agora e eu mandei assim pra você, olha, né, eu sempre gosto de fazer uma troca do que eu acabei de falar numa reunião, porque eu acho tão positivo. Por exemplo, eu fiz uma reunião ontem com o pessoal de marketing sobre o produto nosso Camed, que é um lubrificante íntimo. Então a gente tá lançando agora os Sectoys, que são os vibradores. E é uma comunicação difícil de fazer, porque tem um super tabu. Você falar de vibrador, meu Deus do céu, né? Como assim você vai falar de vibrador? Quem usa vibrador, não usa vibrador? Só que assim, por que a gente não pode falar de vibrador? Por que você não pode falar que você usa um vibrador? Por que você não tem um Camed em cima da sua mesa? Qual é o problema disso? Não tem que ficar escondido, né, isso. Só que como é que você comunica uma coisa que tem tanto tabu? Então o pessoal de marketing fez uma apresentação, então, e não foi bom. E aí o povo quer morrer que não foi bom. Você vê o cara assim, coitado, acho que ele não deve ter dormido à noite. Aí eu tava falando isso pra eles hoje, falei, deixa eu contar uma coisa, quando a gente vocês apresentam uma coisa pra nós e é maravilhosa, não é pra você sair de lá se abraçando e falar, meu, como eu sou o cara mais foda do planeta. Não, meu amor, tá tudo certo, porque vai vir outra depois. E ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa que não é legal, tá tudo certo, você não é você não é ruim por conta disso. É porque não rolou, tá tudo certo. Então eu acho que as pessoas às vezes dão um peso demais pras coisas, tanto pras coisas boas, quanto para as coisas ruins, sabe? Você tem toda a razão. E eu acho que, assim, essa geração é muito pouco preparada. E eu não sei se é uma questão geracional, não. Acho que tá falando bobagem. Não me cancelem, aliás. E não é uma questão geracional, mas eu acho que a gente tem muito pouca habilidade de lidar com a dor. Então, a gente acha que a gente só vai acertar. Quem só acerta é fraude. Gente, assim, coloca na cabeça, né? Eu falo muito isso. Quem acerta o tempo inteiro é fraude. E se você errou, é só um elemento, né? Exatamente. Não, e não errou. Você entendeu que não tem não tem a ver com acertar ou errar. Tem a ver que rolou ou não rolou. Tá tudo certo. A gente falou muito isso com a Thay também, né? Que ela falou, a gente perguntou de hater, ela falou, eu não pego pra mim a crítica e eu também não pego o elogio. Porque é tudo da pessoa, então eu sou um reflexo do que aquela pessoa... Então, é muito legal ver por esse lado, e tu mencionou um ponto que é muito importante, que é muito o que a gente tá tentando fazer aqui, né? De quebrar tabus. Então, a gente viu que mulheres falam menos ainda sobre dinheiro do que a gente imaginava. Do que de sexo. Fala menos dinheiro do que de sexo. Exato, menos ainda do que de sexo. E... tu sair de uma reunião, pegar um story e gravar sobre isso, sem dúvida nenhuma, tu vai quebrar vários outros tabus de diversas questões. Sim, né? Vários. Como mulher ir arrumada... Eu acho assim, ambiente de escritório, eu vou com uma roupa que eu me sinto confortável. Não dá pra você ir com uma saia muito curta. Não porque eu não quero mostrar minhas pernas, não quero que alguém fique vendo minhas pernas. É porque eu não vou ficar confortável de estar com uma saia muito curta. É só por esse motivo. Ou a mesma coisa, tá com decote, você vai sentar na mesa, a pessoa tá prestando atenção no que você tá falando, né? Não dá, não rola. Não tenho nada contra com quem se sente à vontade, mas eu não me sinto à vontade. Então, acho que tem muito isso, a mulher nesse sentido. Quando eu comecei a aparecer nas redes, nossa, mas você usa o teu cabelo assim, todo arrumada pra vir trabalhar, tudo, você tá sempre maquiada, eu uso roupa colorida. Qual o problema? Eu tenho que vestir terno, porque eu sou vice-presidente da CIMED? Então, no fim de semana, eu fiz logo no comecinho, assim, eu fiz um post que era uma trend que você entrava dentro de uma taça de vinho, sabe? Nossa, meu Deus do céu, reunião na CIMED, porque você não pode fazer um post. Falei, escuta, eu não tô tomando vinho na hora do almoço na CIMED, eu tô tomando vinho com meu marido na minha casa de campo, qual o problema? Eu não tô caindo não, eu tô tomando uma taça de vinho, qual o problema? Se não for pra ser eu, também não tô afim.
Tá Sim. certa. Entendeu? Então Sim. tem muito preconceito nisso, sabe? E aí eu também acho legal da gente poder estar falando, sim, a gente pode trabalhar arrumada, sim, a gente pode trabalhar de tênis. Eu não tenho que trabalhar de salto, não. Por que eu tenho que trabalhar de salto? Eu ponho salto se o dia eu quiser. É isso aí. Mas eu tenho total liberdade, né? Tem lugares, às vezes você vai trabalhar que você é obrigado a ter alguma roupa específica. A tua Sim. média não tem. Agora, eu preciso estar de salto para as pessoas me olharem e falarem que eu tô. Você vê, se vocês também estão de tênis, né? Aham. Então, eu adoro trabalhar de tênis, porque eu me movimento melhor, certo? Eu tô sempre andando Isso aí. rápido, tem um monte de coisa pra fazer, porque o sapato você vai. Né? Então, Então- parece um cavalo andando pra cima e Né? pra baixo. Então, tô toda hora carregando coisa e não sei o quê, então tá tudo certo, entendeu? Então, isso que eu também acho legal, você poder mostrar isso, sabe? Que você pode ser quem você é, né? Eu falo muito isso, assim, ocupa o lugar que é seu. Vai buscar o seu lugar e ocupa esse lugar, sabe? Sim, e tu vira referência para as pessoas dentro da CIMED e agora, né, com as tuas redes também, para todas as pessoas que te assistem, né? Isso é muito importante. Você sabe que tá sendo uma coisa muito maluca, que a gente tem falado com várias mulheres, todas muito diferentes, mas tem algumas coisas que aparecem sempre. Primeiro, os limites que impõem a gente, que a gente tá falando dane-se pra eles. Uma já chamaram de limite, arame farpado, a Robertita chamou de arame farpado, né? Achei interessante. E outra coisa que tem aparecido muito em todas as conversas, e eu imagino que as mulheres da CIMED devem falar com você, é sobre a liberdade que a independência financeira traz. Elas abordam isso com você? Elas te perguntam, elas têm vergonha ou é Não. você que vai lá e fala? Ninguém fala desse assunto. Inclusive, é um capítulo do meu livro Aham. que eu tô escrevendo. São só 12 capítulos e um deles eu fiz questão de falar sobre a liberdade financeira. Por quê? Eu acredito que você só tem liberdade se você começar pelo financeiro. Se eu tiver que pedir dinheiro, recurso, porque a gente precisa, né? Ou você vai viver no mato, que tá tudo certo também para quem quiser viver com muito pouco, comendo peixe, pescando, tá tudo certo. Mas se você precisar de algum recurso para qualquer coisa na sua vida, e você precisar pedir para alguém esse recurso, você já é dependente de alguém. Então, para mim, esse é o lema da minha vida. Liberdade financeira. E não interessa de quem que é, né? Do pai, meu pai que paga minhas contas. Se tá bem para você, outra coisa também, gente, eu não julgo ninguém. Se tá bom para você, tá tudo certo. O que é bom para mim é para mim, o que é para você é para você. Mas eu acredito muito nisso. Então, se eu peço, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que pedir bênção pro meu pai. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que pedir bênção para alguém que eu tô me relacionando. Meu Deus. Eu não tenho liberdade. Eu dependo de uma pessoa, eu sou dependente dessa pessoa. E isso, a liberdade financeira não é só para nós mulheres, é para mais nós mulheres que ainda tem bastante tabu sobre isso, mas para os homens também. Sim. Quer viver a sua vida, né? Comece pelo financeiro. Que aí você pode, de fato, falar, eu quero morar sozinha. Mas assim, você tem condição de se bancar sozinha? Porque você vai morar sozinha com teus pais pagando a conta, então mora na casa dos teus pais, porque pros dois é melhor, né? Gasta menos. Não é verdade ou não? Não é. Vai Totalmente. morar, não é? A Juliana, minha Totalmente. filha, mora com o namorado. Então, quando ela veio conversar que ela queria, tem 23 anos, eu queria que ela saísse de casa casada. Falou assim, nossa, qual que era o meu sonho? Igual o meu foi pra mim. Sair de casa já vestida de noiva, aquela coisa toda. Ela é super madura, o Felipe, o namorado dela, é super maduro. Os dois sentaram comigo e com o Marcelo e conversaram super bem, assim. Não, olha, não é que a gente não acredita, a gente vai casar, a gente se ama, mas a gente quer, antes de casar, a gente quer experimentar. E ela trouxe uma coisa pra mim, que eu sou muito racional, assim, lógica. Ela trouxe uma coisa pra mim que, assim, ela falou assim, o meu estado civil, se eu casar e não der certo, eu passo a ser uma pessoa divorciada. Olha esse absurdo. Você não é mais solteira. Você passa a ser divorciada. Sim. E eu só quero mudar esse status quando eu tiver certeza. Olha, Então, assim, o que você vai falar? nada, vai ser feliz, minha filha, Olha, vai vai tentar. ter- Os dois têm liberdade lógico. financeira, Exato. trabalham pra caramba, se É sustentam. lógico. Quer dizer, vai com Deus, velho. É isso aí. Né? A gente tem que ver filho bem feliz, né? Total, Não, total. isso aí. Como que tu fala... Como tu começou a conversar com ela sobre dinheiro, né? Com teus filhos sobre dinheiro, até com amigas, né? Que a gente tá falando aqui sobre... São assuntos que são tabu. Eu acho assim, dinheiro eu não aceito desaforo, sabe? Acho que tem uma relação do dinheiro com valor, eu acho. Então, o que você dá valor, né? Então, ou até o quanto que você... Isso é muito pessoal, gente, porque tem gente que dá valor para o que você não dá valor, não é verdade? Tem gente que... claro. Vamos supor, eu adoro arte, então eu gosto de obra de arte. Meu irmão adora carro. Sim, uma coisa é preço, Não outra tem, é o valor. não tem certo, não tem errado. É o que você dá valor, o que para você é importante ter. Mas eu, por exemplo, assim, acho que vem já dos meus pais também, assim. O dinheiro, ele é uma coisa muito importante. Eu nunca tive problema nenhum de falar sobre isso. Inclusive, a gente fala assim, que eu e o João Adib, nossa motivação de vida, quando a gente começou a trabalhar, era ter dinheiro. Que é outro tabu gigantesco, né? Então, assim, a gente não tinha dinheiro. Igual eu falei, a gente veio de uma família super simples. Então, a gente queria, assim, comprar as coisas. Eu lembro como se fosse... Não esqueço o dia que eu comprei minha primeira Louis Vuitton, sabe? Que eu ganhei de aniversário do meu pai. E foi pra ele também, não foi fácil me dar a bolsa naquele... Foi um momento da família. Entrar na loja, até arrepio de lembrar. A gente tava Olha. na Bélgica. Entrar na loja,
vou te comprar a bolsa, a primeira bolsa que eu fui ter, dormi com a bolsa. E eu falo assim, eu quero todo dia, toda vez que eu comprar uma bolsa, eu quero Você ainda continuar. tem essa bolsa? Não, eu não tenho mais, porque eu também sou super de passar minhas coisas, sabe? Que eu acho que a gente tem que fazer as coisas, a energia Girarem. circular. Então, eu passo, sempre que eu compro uma coisa, eu já tiro outra. Então, assim, eu quero continuar tendo isso, sabe? Eu quero dormir com a bolsa. Não interessa quantas eu tenho. Eu quero poder, sabe, viver isso, essa coisa de que bom que eu conquistei a bolsa. Por isso que a nossa relação com o dinheiro sempre foi assim, pra gente poder conquistar as coisas. Mas ele não é a nossa motivação para trabalhar. E nem pode mais ser. Até porque os meus filhos, quando eles já nasceram numa outra realidade. Então, uma preocupação que eu tinha muito era assim, como é que esses meninos vão ter essa motivação de fazer, né, que já vem lá do meu pai, que eu e o João Adib tínhamos, né? Se eles já estão, teoricamente, numa outra estabilidade de vida, tudo isso. E para mim é tão prazeroso eu poder olhar para trás e ver tudo que eu construí. Então, toda vez que eu vou, toda terça eu vou pra fábrica. Então, eu vou pra fábrica, a hora que eu chego lá na fábrica, eu olho tudo aquilo assim, eu falo, meu Deus, que fábrica mais linda. Meu Deus, quero abraçar os funcionários. Sabe aquela coisa de, essa felicidade que tá dentro, tá no sangue? Eu queria muito que eles tivessem isso pra eles, independente da magnitude, de que tamanho que é. Mas você poder olhar pra trás e falar, meu Deus, eu participei, eu fiz isso. E se não for para coisas que você vai ter condição de construir materiais, que seja para terceiro setor, qualquer coisa. Perfeito. Mas seja produtivo, sabe? Vai embora desse mundo, que eu já tenho um pai e mãe falecido, mas com uma marca. Eu fiz algo, eu deixei algo, sabe? Eu contribuí com alguém, eu cresci em alguguma coisa. E como é que você tem educado eles para isso? Quer dizer, educado, né? A Ju já tem 23 chicote, anos, né? Tão grandes. Gigode é ótimo. Não, mas conta Não, como é que você brincando. fez. Porque, ó, eu tenho 2 filhos, né? Ah, eu acho que é tão natural para nós esse negócio do fazer, né? Eu falo assim que eu tenho 2 coisas que eu não ia aguentar muito ter. Filho com poucos valores, eu acho que eu não permitiria, porque para mim e pro Marcelo a gente também é muito, muito nisso, sabe? De tratar as pessoas por igual, e é tudo de verdade. Então, uma coisa que eu não suportaria ter filho nojentão, sabe? Que se acha, tipo, nossa, mas nunca eu ia conseguir conviver com isso. E gente que não faz nada, não sei como é que eu ia lidar com essa situação. Sabe, não dá. Minha casa funciona já às 6 da manhã. Eu tô batendo nas portas e o Eduardo tá na faculdade ainda. Eu bato na porta dele, minha aula é só às 10. Então já levanta já. Arruma alguma coisa pra fazer até às 10. Adoro. É muito bom. É muito disso, sabe? Assim, Certa, o tempo inteiro tá a gente tá certa. fazendo alguma coisa, eu colocando eles, vamos fazer, vamos fazer Total, aquilo. E a gente dá muita. Meu pai fez isso com a gente. A gente cria eles com muita responsabilidade e com muita autonomia. Então, hoje estão todos lá na CIMED. Então, eles estão de verdade, eles têm papéis importantes lá, eles não estão ali à toa, eles não estão ali pra fazer companhia pra gente no almoço. Sim. É assim, se vira. E eu acho que eu vi um TikTok um dia do teu irmão falando uma coisa é um herdeiro, o outro é um sucessor. Sim. E que é muito isso, né? Vocês estão criando sucessores, né? E não herdeiros que estão ali que eles já são, mas são coisas muito diferentes. Mas sabe que o João Adib fala isso, tu não fala, meu Deus, que máximo esse negócio de sucessor com herdeiro e tal, e é muito legal, porque é fácil de você entender. Sim. Mas acho que mais do que só a questão do sucessor, o que eu acho muito importante, assim, cada um tem sua marca. Sabe? O sucessor, será que ele vai... Eu não quero que a Juliana seja igual eu fui. Muito pelo contrário, eu quero que ela seja 1000 vezes melhor que eu. Mesma coisa com meus filhos. E isso era uma coisa que meu pai sempre falava pra gente. Eu falava assim, olha, eu já entreguei até aqui, daqui pra frente, amor. Porque assim, o mesmo é o mesmo. Sim. Não dá pra ser o mesmo, né? Sim. E se você ficar parado e o mundo evoluiu, você dá pra trás. Você não fica estacionado. Perfeito. Então, essa coisa deles continuarem fazendo... Sabe? Sempre assim com essa vontade, com essa energia, é muito positivo, assim. Legal. Deixa eu voltar num ponto que você falou, né? De fato, que você e teu irmão, vocês queriam ter dinheiro, ganhar dinheiro. E não tem nada de errado nisso, eu também falo isso, eu gosto de dinheiro, Manu gosta de dinheiro, tá tudo certo. Algum momento, alguém teve uma abordagem com você diferente do que com o João Adib? Tipo, não, você não pode, você é muito agressiva, você é muito assertiva, muito ambiciosa. E pra ele, não, pra ele tudo bem, ele podia... querer ou não, era igual e tava tudo certo, o desejo dos dois. A gente não, porque como eu já tinha meu pai e minha mãe também, que eram homem e mulher na gestão da empresa, então pra mim era muito fácil isso. O que a gente tem, eu tenho até hoje, é esses olharzinhos besta, sabe, de homem, que a gente sabe que tem, não é que a gente não tem, não tem? Fala mais, explica mais, porque Tem esse olharzinho, tem coisa assim, falou assim, esse assunto você deixa que eu resolvo. Não, amor, por que você resolve? Por isso que eu te falo, vamos ocupar o nosso lugar, tá certo? Eu não ganhei ele de graça, eu conquistei ele. Com o que eu tenho potencial pra realizar. Então, muito assim, sempre que eu sinto alguma coisa, eu não trato com falta de educação e eu dou a louca. Que a gente tem mais essa, porque se dá louca, nossa, tá louca, nossa. Deve estar com TPM, né? Porque a gente tem todos as figurinhas. Então, eu falo assim, a gente tem que ter muita resiliência, no final das contas, para continuar acreditando no nosso potencial. E toda mulher que eu converso também, que às vezes a gente acaba conhecendo, né? Sim. E que eu vejo que são mulheres de sucesso, o que mais me chama atenção é o tanto que elas são corajosas.
Sabe? Não tem que perguntar, não tem que validar nada de ninguém. Você não precisa, eu não preciso de validação de ninguém. Eu sei bem o que eu sei fazer, o que eu dou conta de fazer. O que eu não sei fazer, eu também não tenho problema nenhum de falar. Isso eu não sei, né? Igual você me falou, indica um livro e tal. Não, isso eu não sei indicar. Tá tudo certo, é isso. Não tem problema nenhum. Você não é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Desde que seja verdadeiro. Então, acho que é muito da gente dar permissão. Quanto que a gente permite e se abre para esse tipo de coisa, sabe? Mas que tem muito e vai continuar tendo, porque nós mulheres também, muitas vezes, não somos tão unidas, né? Sim. Quantas vezes, toda vez que eu escuto uma mulher falar da outra, eu fico louca. Eu falo, não, amor, fala de outra coisa, mesmo né? Porque a gente tem que se apoiar, a gente tem que se colaborar. E não uma queimar a outra. Total. Exato, exato. A gente falou isso no nosso último episódio, sobre a solidão também, né? De empreender e de chegar no topo. E como que tu se sente em relação a isso, né? Tu tem algum grupo de mulheres, de amigas, de empreendedoras? Não tem? Não tem, porque eu não tenho. Agora nas redes sociais que eu acabei conhecendo mais gente e tal, porque a gente trabalha de 8 às 8. Mas isso conecta muito já também, né? Redes sociais já ajuda também a ouvir, muito, né? Já ajuda muito. Eu também, como tô sempre naquela coisa de a CIMED nos consome de uma magnitude assim, e a gente sempre não pensa muito, só faz. Não para pra pensar, só vai. Então eu tô casado há 25 anos, né? O Marcelo uma pessoa que sempre contribuiu demais com o meu desenvolvimento. É muito diferente, engraçado assim, eu sou formada por pessoas no meu redor muito diferente de mim, que é uma maravilha. Porque eles me ajudam muito, eles me complementam muito. Por exemplo, o meu irmão, que é meu sócio, a gente é muito diferente. Mas assim, mas muito. Ele tá voando, eu tô total pé no chão, ele tá me jogando pra cima, eu tô puxando ele pra baixo, que é maravilhoso nessa média. Eu pensei que fosse exatamente, a gente vê uma coisa na rede social, eu pensei que fosse exatamente o oposto, pensei que você fosse super, assim, inovadora, visionária, quero testar, não sei o quê, e pelo que você tá contando, você é super pragmática, estruturada, é isso mesmo? Sou super estruturada, assim, ele que tá lá na doideira, eu tô puxando ele pra baixo. Aí eu sou ligada nos 220, acordo 6 horas da manhã já fazendo coisa, meu marido super calmo, super tranquilo, sabe? Ele que me ensinou que a jornada é mais importante do que o fim, entendeu? Então aquela coisa que eu vi, a minha irmã é super da natureza. Olha que legal. Então assim, engraçado, eu fui cercada, minha personalidade foi se formando assim com pessoas tão diferentes de mim. Complementares. Eu acho, que vão sempre me ensinando, né? Cara, mas esse é um valor da diversidade incrível, a gente fala pouco sobre ele. Porque se a gente tivesse só iguais a gente, a vida ia ser um tédio, ia ser um saco. Não, e esse é o grande problema de líder, né? Que acaba sempre contratando gente igual. Eu fico doida também quando eu vejo essa cena. Não, amor, você pega o que você não tem, ainda que você precisa se desenvolver, e traz alguém que já tenha pronto pra você aprender. Olha, eu acho que a nossa conversa tá quase chegando ao fim. Não, mas eu só entrando nesse ponto da contratação aí, que eu já vi também tu falar em outras entrevistas sobre isso, mas queria que tu contasse um pouquinho aqui. Como que funciona esse processo dentro da CIMED, né? E principalmente, né, contratando outras mulheres. E esse assunto, como que ele é abordado a questão financeira também, né? Se tu fala com as tuas colaboradoras sobre. Porque tu sabe que lá no Estuda Lucro, depois que a gente começou o podcast, elas começaram a se perguntar salário, começaram a falar horrores. Já não, é ótimo, porque a gente não pergunta, a gente não fala, a gente não senta pra entender plano de carreira. E eu acho que é muito importante o que a gente tá fazendo aqui para as mulheres entenderem que elas têm que falar sobre a vida financeira delas, né? Então, tem que traçar o objetivo, né? Acho que começa tudo por esse objetivo. A mulher, ela se questiona muito. Ela precisa se jogar mais. A gente tem que ser um pouco mais, nem ambiciosa, mas não sei qual é a palavra certa para isso. Porque eu percebo assim, eu falo, dei um exemplo super simples. Às vezes tem alguma vaga que precisa falar inglês fluente. O homem nem sabe falar inglês, ele se candidata e vai fazer o curso. A mulher, amor, se ela não tinha passado no TOEFL, se ela não vai na vaga. Eu vi uma pesquisa do LinkedIn uma vez sobre isso, que é isso. O homem, se ele cumpre 60%, 70% dos requisitos, ele aplica. A mulher, se não cumprir 99%... não vai. Ou, eu vou engravidar tô pensando em engravidar esse ano, então eu não vou me candidatar para essa vaga. Como assim? O que tem a ver? Você entendeu? A gente se coloca muito pouco aquilo que você falou, né? A gente vai se restringindo, assim, sabe? Então, assim, na CIMED não tem essa diferença de salários, é por competência, não interessa qual que é o seu gênero, né? Então, e eu acho que é assim que deveria ser. Total. Né? Tu tinha mencionado, né, também, Ana, que tu chegou no momento que tu quis engravidar, tu pensou, não, então eu vou ter que largar o mundo corporativo pra engravidar. E muitas vezes é muito mais na nossa cabeça, de fato, do que, óbvio que tem, né? Não me tirem de contexto aqui, por favor. Mas é isso, a gente tem que ter essa confiança na gente mesmo de realmente ir atrás. Não é uma escolha fácil. Eu falo que quem é mãe, né, igual você que também trabalha, não é uma escolha fácil. Você deixar filho e seguir a carreira, assim, é um coração, nossa senhora, é muito difícil, não é fácil, gente. Mas eu também não seria feliz se eu não tivesse seguido o meu caminho de empresária. Eu não seria uma excelente mãe trancada em casa. Sim. Nossa, entendeu? exatamente o que eu tenho isso muito tranquilo comigo. E eles sabem disso.
E quando eu fui reconhecida pela Forbes, foi muito legal porque eu recebi um mega reconhecimento deles em vida, né? Porque às vezes acontece e você já não tá mais aqui, infelizmente. Como eu tive essa coisa da Forbes, foi muito legal eu escutar da boca deles o orgulho que eles têm do que eu construí, sabe? Profissionalmente. Sim. Que legal. Então, apesar de eu não estar presente o tempo inteiro, eu sempre tive presente espiritualmente deles. Eles sabiam que eles podem contar comigo a qualquer momento, independente da situação. Mas assim, eu não tô pra ficar falando no telefone o dia inteiro, eu não tô pra ir buscar na escola, várias coisas. Nunca fui em festinha de escola. Porque eu não tinha como eu vou em festinha de escola. Não tem a mínima Nossa, com certeza, eu não sou Aliás, mãe ainda, mas muitas mães vão agradecer aqui esta fala. E eu tinha ótimas amigas, tem isso também, tá? Porque eu não ia e tinha minhas protetoras. Eu tinha uma galera que trabalhava comigo, assim, sempre tive funcionário que trabalhou muitos anos comigo. Então, graças a Deus que eles me ajudaram demais a criar meus filhos. E eu sempre tive amigas muito colaborativas, graças a Deus, para mil coisas, sabe? Coisa de festa, vai buscar, vai trazer, alguma coisa que escutou conversar. Então, sabe aquela coisa de 5 minutos você já sabia o que estava acontecendo? Não estava lá, mas estava acompanhando. É isso aí. E eu acho que é uma decisão mesmo. Eu consigo me identificar exatamente no que você está falando. Eu não dou conta do WhatsApp das mães, mas sempre tem uma mãe que me salva. Gente, o que eu esqueci de trazer? O que eu tenho que levar? Alguém pega os meninos e funciona, porque é uma rede mesmo, exatamente o que você falou. E eu acho que isso é um traço feminino que a gente precisa ressaltar e trazer mais, inclusive, nas empresas, né? Que a gente está em rede, essa coisa que você falou da gente se apoiar, de valorizar o trabalho uma da outra, porque isso, de fato, trouxe a gente até aqui, pode levar a gente em lugares muito melhores. Né? Sim. Né? Gente, eu só escuto todo mundo falar mal de WhatsApp das mães. Eu acho que tem que extinguir o WhatsApp das mães. Gente, é um saco. E olha que tem muitas mães legais. A gente quer saber, se você é uma mãe que gosta do grupo do WhatsApp, por favor, comenta aqui. Olha, melhor. Eu posso falar, na minha época eu não tinha. O que você acha? Na minha época de escola não tinha WhatsApp. Melhor, né? Porque se todo mundo odeia. Não tinha quase celular. É verdade. Era outra história. Isso aí. Carla, e antes da gente fechar, a gente vai te pedir ainda as dicas, que não precisa ser de livro, mas por que você resolveu escrever um livro? E o que tem dentro dele? Você já falou de alguns capítulos. Isso é uma coisa também doida, assim. Porque eu sempre dou dicas de segunda-feira e tal. Aí eu comecei a escrever algumas coisas. Eu falei, eu quero guardar isso. Porque às vezes eu falo, nunca mais vou voltar pra olhar. Eu falei, não quero esquecer disso, quero falar disso. E eu tenho, né, convivi a vida inteira com uma dislexia absurda. Então, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse pensar em escrever um livro. Eu não estou escrevendo, eu estou narrando o livro com uma pessoa que está me ajudando a escrever, até porque escrever é um dom. Eu fico impressionada. A gente faz uma conversa, sei lá, de 2 horas, e aí não passa, sei lá, 5, 6 horas, ele me manda o texto. A hora que eu li o texto, eu disse, como é que ele consegue pegar exatamente tudo que eu queria escrever e colocar essas palavras aqui, né, dessa maneira? Então, foi meio isso, sabe? Pra poder... Eu acho que o livro é uma coisa bacana, assim. Eu tô muito presente na rede social, mas sabe aquela coisa que você pega na mão? E eu quero fazer um livro que, assim, tem várias coisas que eu acredito. Então, eu falo da maternidade, como é que é a maternidade pra mim, porque também, ao mesmo tempo que eu sou muito realizada de ter construído a minha profissão, eu sou muito realizada de ter meus filhos. Eu não seria, sabe? Sou muito realizada de ter um casamento bacana de 25 anos. Então, pra mim, é um trio que... Isso é que faz eu ser feliz, tenho certeza absoluta disso. Então eu falo da maternidade, eu falo da relação financeira, eu falo de fé, que eu sou uma pessoa que tem muita fé, e não é uma fé só ligada a uma religião, mas assim, a uma força maior que isso, sabe? Então eu medito todos os dias, então eu desejo o bem para as pessoas, eu quero fazer o bem para as pessoas, né? Eu devolvo amor independente do que eu vou receber em troca. Então tem algumas coisas da minha vida, assim, que eu achei legal poder compartilhar com as pessoas. Aí eu falo de sexo, que é outro assunto também. O único capítulo que eu dei para meus filhos lerem, porque olha, né, a mãe vai falar de sexo no livro. Então, melhor tá tudo bem para vocês, né? Posso falar desse assunto? Ninguém vai morrer traumatizado? Vamos pular o capítulo. O povo acha que velho não faz sexo, né? Então eu falei, eu vou ter que falar desse assunto. É verdade. Gente, você viu? Né? Mais um tabu, né? Mais um tabu. E eu falei assim, pra mim é tão importante. Claro. Né? Pra mim é uma coisa... Também tá tudo certo, de novo, né? Se pra você não faz importância, tá tudo certo. Mas pra mim é tão importante, me faz me sentir viva. Então eu não falo de pornografia, eu falo qual a importância do sexo na minha vida, né? O quanto eu me sinto desejada, motivada, sabe? De ter uma relação bacana com o Marcelo. Então... Eu falo dessa questão da positividade. São 12 capítulos assim que terminei agora, recente, faz domingo, eu fiz a última correção. E agora eu tô começando a pensar na parte criativa, porque eu não quero fazer só um livro de texto. Eu queria fazer alguma coisa bacana, sabe? Que você, de vez em quando, você pega pra olhar. Quero aquele livro que você pega, lê e guarda, nunca mais põe a mão, sabe? Eu quero um livro que esteja próximo das pessoas ali, sabe? Você resolve dar uma folhada pra ver alguma coisa que você acha bacana, colorida, alegre,
ou que você queira ler uma frase a hora que você acordou de manhã. Então agora eu tô partindo para essa parte agora gráfica. Como é que eu quero esse livro? Demais. E eu tô Depois super a gente feliz. vem aqui anunciar o lançamento. É isso aí. Sim, Então a sim. gente já vai deixar recomendado esse. Já Vai tem data, chamar? não? Oi, turma. Oi, turma! Que legal! Maravilhoso. Muito bom. Não tem data ainda. Não, eu quero fazer logo, porque agora mais difícil eu já fiz. Foi Sim, colocar essas ideias no papel e eu tô já começando a escrever um segundo livro. A pessoa louca do livro Olha, agora, não, né? eu queria escrever o primeiro, já vai pro segundo, Porque gente. esse é um livro mais divertido um pouquinho do que a Carla nas redes sociais. E eu tô escrevendo um outro que, a princípio, né, eu pensei primeiro no nome do livro e depois como é que eu tô escrevendo ele. Mas é assim, o dia que meu pai faleceu, ou o dia que meu pai morreu, não sei, uma coisa assim. Que é um pouco disso que eu falei. Como é que essa relação que era assim, tá assim. Sim. E como é que a gente tá se estruturando. Então, explicar um pouquinho como é que foi isso. Desde a minha mãe, que a gente perdeu minha mãe, depois como é que a CIMED ficou, e depois com meu pai agora saindo, como é que a gente tá se reestruturando. Muito É um legal. livro mais pesado, esse sim é textão, Uhum. mas que também tá muito bacana, porque eu tô podendo viver várias coisas, sabe? Sim. Relembrar várias coisas, assim, que eu Sim. passei, assim. Olha, Carla, eu tô muito, muito impressionada e muito feliz com a nossa conversa, né? Porque você pode, né? Você diz que talvez não escreva tão bem assim, mas a tua habilidade de se comunicar sobre tudo, sem tabu, com clareza, com franqueza, parece que não existe conversa difícil, por mais difícil que seja. E a Mas tua... essa é uma coisa que eu falo sempre, não tem conversa difícil, nós temos que tê-la, né? Olha, Difícil é não tê-la. Exatamente. difícil não tê-la. É. Não, e é Exatamente. impressionante a tua paixão pela arte, entrar no livro, a tua organização, esse teu servir, né? E essa coisa de produzir, fazer alguma coisa. Nem terminou o primeiro livro, já quer fazer o Total. segundo. Como é legal ver isso em você e na tua história e conhecer muito mais, além do que a da obrigada. Carla Não, que e a dá pra gente ver uma conhece, paixão né? pela vida, assim, de verdade, assim, porque às vezes a gente tá mais, vai um episódio, a gente vai ficando pro final, já tá mais pra baixo, aqui a gente tá saindo assim, ó, Elétrica, não é? Tá saindo lá vitaminada. vai saindo com mais energia do que começou aqui, né, gente? Ó. que Ó, demais. mas antes da gente ir pra pergunta final, eu quero te pedir uma dica, já deu um spoiler aqui antes do livro do Netflix, né, que tu falou que gosta muito. Queria que tu falasse um pouco sobre esse livro, porque eu sei que a CIMED tem uma cultura muito forte Sim. também, né, e o livro da Netflix é sobre isso, né? Sim, então quando a gente começou, você sabe que tem algumas palavras que as pessoas têm pânico de escutar. Então quando eu escutei assim, ó, planejamento estratégico, o povo desmaia antes de você falar, porque acha que é a coisa né, do planeta. Cultura também. Falei, gente, mas o que é esse trem de cultura? Que o povo fala tanto de cultura, né? E aí me deram esse livro para ler e ele é ótimo, né? Acho que Acho que a a regra é não ter regra, uma coisa assim, E essa CIMED, ela tinha uma cultura muito forte, muito amarela, na veia, aquele sangue amarelo, e é tudo ritmo, rotina, ritual, sucesso na cita, preguiça, gente no coração, todos são esses nossos valores, eles já eram de verdade. E a gente trouxe uma consultoria para poder, de fato, desenhar isso e ficar para sempre. Porque a grande questão é assim, o tempo vai passando, se você não tem isso muito enraizado e bem explicadinho, né, o que significa cada coisa dessa. Sim. E aí, quando ele veio, ele falou assim, olha, não é com você e com o João Adib que nós vamos conversar com o chão de fábrica, a turma toda que vai participar disso. E para nossa surpresa, quando ele voltou com as entrevistas que ele fez, o que eu e o João Adib tínhamos imaginado, que a gente nem tinha passado para ele ainda, era o que o pessoal já trouxe. Agora eu fiquei muito arrepiada. legal. Muito, né, muito diferente de muitas empresas quando vão trabalhar em cultura, que vai desenhar cultura e depois vai entender como é que vai disseminar a cultura da CIMED já existia. Sim. A gente só precisava colocar ela Em palavras. Em palavras, Perfeito. sabe? Isso é muito legal. A gente sabe que né, o Estuda Lucro, para quem está nos acompanhando aqui há pouco tempo e não sabe, foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2021. Gente, Tudo foi em 21, hein? Parece olha. que foi uma vida já. E sem dúvida, assim, eu vejo a questão da cultura, do propósito. Então, quando eu entrei, uma das coisas que mais chamou a atenção, assim, depois de entrar pro Magalu, é que toda segunda-feira, 8h30 da manhã, tem o Rito, né, que é uma reunião, a empresa inteira, daí tem o hino nacional, o hino do Magalu. E é tão emocionante de, assim, conecta todo mundo e realmente, assim, é uma cultura que hoje, a pessoa ouviu o Magalu, ela já pensa na cultura, assim. Então, eu acho que são forte, coisas que ficam, né? Então, mas é muito legal isso, colocar em palavras para que fique também para todas as gerações. E é muito legal que até a gente andando aqui nos corredores que estavam me apresentando, eu conheci a head de vocês de cultura, diversidade. Ah, Manuela, sim. Aí ela falou assim, nossa, eu amo esse tema, tudo. Eu falei assim, é incrível como a cultura ela é tão forte que as pessoas que não se identificam Espelhe, né? Espelhe. Exatamente. Eu escutava isso antes, falava, até parece, né? Não, é impressionante. É uma coisa assim, parece que tem um holofote. Não é legal pra nós, mas também não é legal pra pessoa que tá lá, porque não faz sentido. Perfeito. Então é um trabalho assim, bom, recomendo pra todo mundo trabalhar forte a cultura, porque faz muita diferença, assim, na empresa. É isso aí.
Vamos, infelizmente, então, para a nossa pergunta final. Não, mas ainda tem a última. Indo para a pergunta final aqui, porque a gente já decidiu que o nosso podcast tem partes. Então, esse foi parte 1, depois a gente vai voltar. Não. Então, a gente quer saber a pergunta final, que é o nome do nosso programa. Carla, o que tem na sua carteira? Eu falei assim que vão ter que mudar o nome, né? Porque daqui a pouco ninguém mais vai ter carteira na vida, tô brincando. Olha, assim, a gente, igual eu falei pra vocês, a gente é uma empresa, uma família, né, que aposta muito na nossa própria empresa. Então, todo o nosso recurso, né, grande parte dele tá na própria CIMED. Mas é tão importante diversificar, não sei o quê. Só que assim, a gente acredita tanto no nosso negócio, nosso ROI é tão alto. Vocês vão ver quando a gente estiver aqui junto com vocês, né, que um dia, quem sabe, se dá certo. E eu não tenho dúvida que vai dar, e acho que vai ser um passo importante para a CIMED também, que a gente acredita nisso. E a gente está lá no dia a dia, né? Então a gente sabe onde eu estou colocando dinheiro, sabe? Eu sei o que eu vou investir, qual é o retorno que eu vou ter daquilo. É muito... A gente nasceu nisso, né? Mas é óbvio que a gente tem recursos, porque a CIMED é uma empresa que gera muito caixa, tudo. Então, a gente tem um family office que administra nosso recurso, nossa carteira. A gente acompanha uma vez por mês, tudo, muito a longo prazo, até porque esse, de fato, é um recurso que é para longo prazo, não é para se mexer agora. Então, é mais ou menos isso que tem na nossa carteira, super diversa, então tem várias coisas lá que eles, né, a gente não dá muito palpite, a gente até acabou indo para uma estrutura que a gente acredita no trabalho que eles fazem, a gente não, nem o João Dib somos especializados em mercado financeiro. Então, o que a gente fez? Eu sou industrial, eu sei produzir medicamento, o João Dib sabe vender medicamento. Então, para administrar nosso dinheiro, a gente foi atrás de uma pessoa que entendia do assunto. Então, foi o que a gente fez. A gente dá autonomia dentro das regras pré-estabelecidas e vamos fazendo acompanhamento. Muito bom. Bom, e acompanhar é fundamental, né? Sim. De novo, e aí quando tem que chamar atenção, chama atenção. Não, gosto disso, não gosto disso, acho que tem que ir pra cá, tem que ir pra lá, super participativo, mas como é uma coisa muito a longo prazo, não é uma coisa que tá mexendo, sabe? Sim. Tem que apostar e acompanhar. Exatamente. Isso aí. E eu falo, sempre que ele vai lá na CIMED, eu falo pra ele, olha, você cuida bem do meu dinheiro, porque é muito difícil ganhar, hein? Exatamente. É muito difícil ganhar. É muito difícil ganhar, então você cuida bem do meu dinheiro. Ele sai rindo, aí ele fica na cabeça dele, você acha que não fica? Muito bom. Fica na cabeça dele, tenho certeza. Com certeza. Na nossa também. Exatamente. Ai, muito feliz. Obrigada, Carla, meninas, adorei, viu? Legal. Prazer. Também, tô saindo daqui energizada, amarela. Exatamente. E você é demais, Carla. Obrigada, prazer te conhecer. Parabéns pela estrutura, que seja um sucesso o podcast de vocês e pode chamar minha filha Juliana, se querem falar de inovação. Vamos chamar a Juliana. A Juliana já tá convidada, pode vir. Última pergunta, né? Onde a última da última. E a última. A gente não quer terminar, você percebeu? Agora a gente tá virando podcast, então a gente sabe que a gente tem que perguntar onde a gente te encontra para as pessoas saberem teus arrobas. A gente vai colocar na descrição aqui teus arrobas. Como as pessoas te encontram no Insta, no TikTok. É Carla CIMED, Oi Turma. E pode seguir a CIMED também, né? Óbvio. Aí tem CIMED Sport, tem João Adib e a família é enorme. A gente vai botar a família inteira aqui na descrição. CIMED, o Pedro, acho que é meu filho, vou te mandar todo mundo. A gente vai botar na descrição, todo mundo. Isso aí. Muito bom, então sigam a Carla, sigam a CIMED, sigam a gente também, deem 5 estrelas no Spotify, manda pra aquela tua amiga que aprende, que tem que aprender a empreender, a sair do arame farpado e de fato servir e trabalhar, conhecer o negócio e cuidar do dinheiro, porque é difícil ganhar. E nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem muito e até mais.